Será que ejacular todo dia pode trazer benefícios à sua saúde sexual? Ou será que parar de ejacular ou diminuir a frequência de ejaculações pode trazer algum malefício para a sua saúde? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, que eu vou te explicar sobre os mitos e verdades acerca desse assunto. Eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo o público tanto masculino como feminino, consultas presenciais ou online. Para de hoje que alguns trabalhos e estudos científicos são realizados acerca do número de ejaculações e a frequência dessas ejaculações ligadas ou não ao surgimento, por exemplo, do câncer de próstata. Alguns estudos, como por exemplo um realizado em 2016, avaliou homens que ejaculavam 21 vezes por mês, comparando com aqueles que ejaculavam 7 vezes por mês, e descobriu que esse primeiro grupo, que tinha maior frequência, maior número de ejaculação, tinha fatores de riscos reduzidos para o surgimento de câncer de próstata. Um outro estudo, publicado nessa mesma linha em 2017, avaliou um número maior de homens, aproximadamente 31 mil pacientes, retrospectivamente, por um período de alguns anos, comparando aqueles que ejaculavam mais de 21 vezes por mês, e observou-se também que esses pacientes apresentavam uma incidência menor para o surgimento de câncer de próstata. Mas qual será a verdadeira explicação? Isso realmente pode ser levado em consideração como uma forte recomendação médica? A gente sabe que o câncer de próstata é o tumor mais comum dentre a população masculina, é a segunda causa de câncer que mais mata o homem. Acredita-se que 1 a cada 9 homens, ao longo de sua vida, vai ter o diagnóstico desse tumor. Uma provável explicação relacionada a esse fato está que ao ejacular, ao eliminar o sêmen, o homem também libera algumas toxinas e alguns radicais livres presentes concentrados no seu sêmen. Além disso, ele estimula uma melhor renovação celular e uma renovação hormonal. Entretanto, este não pode ser considerado um fator de casualidade específica. Por quê? Todos os estudos, inclusive os 2 que eu citei aqui, eles tiveram uma análise retrospectiva. A população, ela não foi seguida de um momento para frente e nem ela foi avaliada especificamente para aquele tipo de estudo. Ou seja, foi avaliado um banco de dados baseados no passado daqueles pacientes. Então, alguns vieses, como por exemplo, viés de memória e viés de seleção, podem comprometer o resultado desse tipo de estudo. Sendo assim, não existe uma recomendação muito forte, principalmente numericamente falando, no número exato de ejaculações que podem funcionar como fator de risco de proteção para o câncer de próstata. Entretanto, esse tipo de informação pode direcionar a nós, médicos, e também aos pacientes, com a orientação de que uma vida sexual saudável, regular e frequente pode sim melhorar os fatores de riscos e servir como, de certa forma, uma proteção para o surgimento de câncer, como, por exemplo, o câncer de próstata. Mas e o contrário? Parar de ejacular ou ejacular apenas raramente? Uma vida sexual hipoativa pode ser prejudicial à sua saúde? Essa também é uma dúvida muito frequente de grande parte dos pacientes. Como a gente sabe, existe uma produção contínua de sêmen, que é feito pela próstata, vesículas seminais, glândulas bulbouretrais e também pelos testículos. Essa produção de sêmen, ela ocorre independente do paciente ter mais ou menos relações sexuais. Alguns pacientes se questionam sobre se não ejacular, o que acontece com esse conteúdo. Pessoal, caso o homem não ejacule, o próprio organismo ele se encarrega da eliminação desse volume do sêmen, seja através da urina, seja através do esforço eliminado espontaneamente, por exemplo, esforço ao evacuar, ou seja, através da reabsorção, da destruição, reabsorção e reciclagem desse líquido seminal. Uma dúvida muito comum também são para aqueles casos que o paciente tem um período de excitação, só que não consegue eliminar, expulsar o seu sêmen. E aqui eu tenho um vídeo no canal que eu explico sobre esse tipo de situação, que também tem o nome de blue balls, que é aquela dor, aquele desconforto na região escrotal, que pode estar ligado a um período excitatório, um período de grande excitação, no qual o paciente não consegue eliminar o volume do ejaculado. Essas situações, elas também não são prejudiciais, porém, podem sim ter um desconforto e causar um quadro doloroso. Entretanto, não ejacular ou ejacular depois, ou o fato de ficar alguns dias sem ter relação, meses ou semanas, isso não pode ser considerado um fator de risco para doenças como câncer de próstata. Pessoal, isso é um mito.
O câncer de próstata ele não tem nenhuma associação ao fato do paciente ter uma vida sexual mais frequente ou menos frequente. Entretanto, algumas observações elas podem ser levadas em conta, como por exemplo a questão do desuso peniano e da atrofia. O surgimento, por exemplo, de alterações no colágeno quando o paciente não tem essa oxigenação peniana com frequência. Como, por exemplo, quando ele perde suas ereções espontâneas, quando ele não tem uma vida sexual muito ativa. O que pode também vir a desenvolver são distúrbios relacionados à ejaculação precoce ou ejaculação retardada, atrasada, ou até mesmo quadros de disfunção erétil. Isso relacionado à falta de uso ou à falta de estímulo sexual. Então, pessoal, o que eu gostaria de frisar é que é sim muito importante manter uma qualidade na sua vida sexual. Isso pode ser estimulado, pode ser ajudado com a ajuda médica. Converse com o seu urologista caso você tenha esse problema, que com certeza isso pode melhorar e melhorar muito a sua qualidade de vida.